tema da nossa mensagem, então, de hoje: as coisas mudaram, e agora? Você é do tipo de pessoa que gosta de mudança? Quem é? Gosta de mudança, assim? Falo de mudança, eu lembro do pastor Jaso, né? Você conhece, quando ele vem aqui, é o recordista de mudança. Ele fala assim, aí a minha esposa, conversando com a esposa dele, outro dia, né, que ele esteve aqui, ela falou assim, mas quantas... Ela falou, eu não faço ideia mais de quantas vezes nós mudamos. Ela falou, eu nem quero contar mais, né? E mudança de casa, então, é uma loucura. Não sei se você gosta, porque eu detesto, né? Eu mudei poucas vezes, e as vezes que eu mudei, eu falei, Senhor, puxa vida. E você é do tipo que gosta de mudança de coisas assim? Por exemplo, minha esposa, ela, há um tempo atrás, a gente fez uma reforma grande na casa, na sala. É bom demais fazer reforma na casa. É horrível fazer, mas é bom depois, né? É muito bom. Mas antes de fazer a reforma, ela mudava os móveis de lugar. Às vezes chegava assim, está tudo ao contrário. Eu falei, não, vamos mudar esse negócio aqui. Dá a impressão que a gente está numa casa nova. É tudo igual, mesmo móvel. Só rodava assim. E dá trabalho para o marido furar a parede. Aí você tem que tirar o quadro, aí bota o quadro em outro lugar. Cara, não é mole, não. Essas são as mudancinhas da nossa vida, que a gente vive fazendo, né? E interessante, tem gente que gosta muito dessa questão da mudança, e outros não gostam muito, gostam mais daquela coisa de ficar do jeito que está, é bom, eu gosto assim, já me acostumei. Eu me lembro quando eu troquei de carro, manual para automático. Dá um glória a Deus aí. É bom demais aquilo. Ainda veio o outro lado da moeda. Eu tive que vender o carro, comprei um manual. Mudar para coisa boa é bom demais, né? É bom demais. Você sai de uma coisa melhorzinha, aí de uma para melhor ainda. Maravilhoso. Volta para a anterior, já... puxa vida. Está de luxo, né? Mas foi uma experiência que eu falei assim, a gente precisa valorizar. Mas existem mudanças, queridos, elas se refletem, se apresentam de muitas formas para a nossa vida, né? E constantemente a gente está em mutação. Existem mudanças que a gente quer e que a gente precisa fazer na vida, a gente quer e às vezes não consegue. Existem mudanças que são grandes oportunidades para a nossa vida, né? E a gente precisa encarar elas como oportunidades para que elas possam realmente transformar e acrescer a nossa vida um degrau a mais, um nível a mais. Elas se apresentam como oportunidades, às vezes não parecem oportunidades, assustam a gente. Às vezes a gente não quer mudar, ou então está muito acostumado com aquilo, e não vê, e não consegue ver aquela oportunidade como aquela mudança como uma grande oportunidade. Algumas mudanças, elas, na verdade, nos assaltam, né? Ela chega na nossa vida e sai levando a gente, não pede licença, não. Não, ela já levou. Quando você vê, você já está no meio dela. Eu me lembro desse pessoal de Brumadinho, né? Tem outras tantas tragédias que acontecem, em que você não tem chance de falar, não, eu não quero, eu vou tentar. Não, você já está no meio da mudança, e aquilo você precisa olhar para aquilo como de uma forma que Deus precisa te ajudar, para que aquilo possa ser assimilado e você possa continuar a sua vida. E acontece muito quando a mudança é ligada a uma perda, a gente acaba entrando nessa questão. Pastor, eu não imaginava, quando eu vi, eu já estava dentro disso, a vida já mudou, já se transformou. Algumas dão a impressão para a gente, clara e nítida, como faz aquela placa ali que eu coloquei ali, a clara impressão que mudou e a gente está andando para trás, não é? A coisa mudou de um jeito, pastor, eu não estava esperando que acontecesse agora. Eu estava com outra perspectiva. Eu estava olhando para outro lado da vida e eu estou obrigado a voltar para um lugar que parece que eu estou andando para trás. Como encarar isso? Como olhar para esse tipo de mudança, né? Tem mudanças que rondam a nossa cabeça, a nossa mente, antes delas acontecerem, né? Elas nos assustam. Quando você pensa assim, se acontecer isso assim, como vai ser? E você tenta se preparar e pensar, eu vou agir assim, eu vou agir assado, mas na hora aquilo já te assusta só de você pensar na mudança. A verdade é que viver, e você que está vivo aí, em nome de Jesus, eu sei que você está aí me ouvindo, você já deve ter aprendido que viver é aprender a conviver com mudança, né? As coisas mudam.
Dos planos que você talvez tenha feito, eu posso aqui arriscar 99%, talvez uma exceção, acho que 100%, mas 99% daquilo que a gente planeja, e não vai nada contra planejar, tá? Pelo amor de Deus. Planeje muito, sempre planeje. A Bíblia nos orienta dessa forma. Mas 99% de tudo que a gente planeja fazer e começa a executar, quando a gente chega lá na frente, a gente vê que 99% não aconteceu exatamente como a gente planejou, não é? No meio do caminho, a gente tem que fazer adaptações, porque nós vamos passar por mudanças. E como encarar isso da melhor forma possível? Esse texto que a gente leu fala sobre um personagem fantástico da Bíblia, que é Josué. Um pouquinho a gente vai falar sobre ele. E o maravilhoso desse texto é que ele fala a respeito de uma mudança muito significativa da vida de Josué. E, ao olhar para esse exemplo, o mais interessante desse texto é a gente identificar como o próprio Deus, ele instrui a Josué diante dessa mudança. Ele fala com Josué, dá uma ordem para ele, mas ele instrui ali como ele deveria proceder. O que significa isso? Significa que essa instrução de Deus para Josué é a instrução do Criador para a sua criatura. O que significa isso para mim? Eu, povo de Deus, povo da nova aliança, hoje em Cristo Jesus, eu posso tomar para mim toda essa instrução de Deus para a minha vida. De como ele deu as ordens, como ele falou para Josué, como ele deveria proceder, e retirar daqui algumas instruções super valiosas para a gente. Hoje, e que eu tenho total tranquilidade ao falar com você, não preciso ser profeta, nem nada, nem ter nenhuma revelação, para que você já passou, está passando hoje, ou vai passar por muito período de mudança na sua vida ainda. E algumas são maravilhosas, umas são previsíveis, outras são boas, outras são tremendamente difíceis. Muitas delas são muito difíceis de se colocar, da gente se colocar diante dela e agir da forma correta. E a instrução que vem para Josué nessa passagem, eu creio que vai servir muito para a gente nessa noite. Você está comigo aí, Josué? Vamos lá? Vamos entrar no contexto primeiro, rapidinho. Quero te dar esse contexto do livro, dessa passagem, para que depois a gente vai partir para essas instruções que Deus está colocando aqui para Josué. Amém? Vamos lá? Esse contexto é o quê? Josué está diante de uma situação que é a morte de Moisés. Porém, o que era Moisés representava para Josué? 400 anos atrás, né, o povo tinha sido feito escravo no Egito, passou 400 anos no Egito, e pouco mais de 40 e poucos anos atrás, aquele povo já havia sido liberto por Deus através das mãos de Moisés. Josué foi um desses que saíram de lá, né? Alguns dizem que Josué poderia ter algum cargo já junto aos egípcios, enfim, mas são apenas conjecturas, parte teológica, estudo. E Josué sai logo em seguida e ele se torna, nessa caminhada de Moisés rumo a essa promessa de Deus, ele se torna o braço direito de Moisés, ali junto, um cara que estava bem junto de Moisés, presenciando tudo aquilo. Um dos episódios que a gente lembra muito foi na batalha contra os amalequitas. Josué toma a frente, ele que foi para o campo de batalha. Logo em seguida a gente lembra de um outro, mais à frente, quando eles iam entrar na terra prometida, e Josué é enviado também como um dos espias, e ele volta junto com Calebe, e é ele que dá um bom testemunho da terra, né? Que incentiva o povo, vamos lá. E ele estava vivendo, ou seja, os respingos de ter passado um tempão no deserto, né? Por conta do povo que tinha desistido. Ele era um remanescente daquele que iria realmente tomar posse daquela terra. E a expectativa grande dele era que naquele momento ele tinha passado por toda aquela transição, aquela dificuldade do povo de Israel vagando pelo Egito, de vontade de querer entrar na terra e não poder, porque o povo não quis, e ele teve que peregrinar mais um tempão junto com eles, e a hora de entrar, vamos dizer assim, na hora boa, vou comer esse filé, eis que vem mais um desafio tremendo na vida de Josué. O que acontece? Moisés havia morrido. Deus se dirige pessoalmente a Josué e fala com ele que aquilo que estava acontecendo, aquela promessa que ia ser cumprida naquele momento, ali diante daquele Jordão, o povo deveria passar e tomar posse da terra novamente, iria ser feito, iria se cumprir, mas você, Josué, que vai fazer isso. Que desafio, né? Eu queria entrar, talvez, lá
Talvez Josué, conjecturando aqui um pouquinho, iria apenas completar aquela carreira e entrar, opa, está na hora boa, mas ainda tinha um desafio grande para ele. Isso representava uma mudança muito significativa na vida de Josué, e Deus começa a falar com ele, e eu extraí desse texto, não pense que eu tenha a revelação do texto, nada disso. Deus falou no meu coração a respeito de 5 instruções valiosíssimas que Deus deixa contido nesse texto para Josué, diante daquela mudança tão repentina, tão significativa, tão grandiosa, diante de uma missão tão grande que ele tinha para fazer. Deus deixa ali algumas coisas muito importantes para nós, que somos povo de Deus. Eu queria começar com você falando a respeito dessas 5 instruções que eu percebo nesse livro. Talvez você possa ler esse texto e ver até algumas outras mais, e que a palavra de Deus é infinita e ela é imutável e maravilhosamente viva, e pode falar ao teu coração também a respeito de outras e outras instruções. Mas eu queria repartir essas 5 instruções e a gente leva para casa em nome de Jesus. A minha primeira instrução é a seguinte, está contida nesse texto aqui. Lá no versículo 1 diz o quê? Moisés, meu servo, é morto. E a instrução é a seguinte: encare a realidade. As mudanças por perdas, nesse caso, Moisés havia morrido e Josué perdia, na morte dele, o seu grande referencial, o seu líder ali. Essas mudanças ocasionadas por perdas, muitas das vezes nos levam a um estado de negação. Isso é muito comum, quando a gente conversa com pessoas que estão passando por esse tipo de problema, esse tipo de mudança. É aquele não pode ser, né? Você está diante de uma mudança que está te trazendo uma responsabilidade grande demais. E você pensa, não pode ser. É isso mesmo que está acontecendo? É isso mesmo que está se traduzindo para mim? E o que Deus diz, ao dizer, Moisés, meu servo, é morto, Deus diz exatamente, Moisés, Josué, é passado. Ele não existe mais. Não é Moisés que vai fazer esse povo entrar mais como você estava esperando, como todo o povo estava esperando. Com Moisés eu não trato mais, porque ele morreu. E aí não há nenhum desdém de Deus, não há nenhum esquecimento, nenhuma crueldade de Deus com relação a Moisés, porque é claro, como ele diz ali, Moisés, o meu servo. Você vê o carinho de Deus, o respeito pelo passado, por tudo aquilo que aquele homem representou para aquela nação. Moisés era um referencial. Você não vê isso, mas a verdade era o quê? Moisés, que era uma referência, que era algo bom para aquele povo, não existia mais. O homem natural, ele quer fugir, e às vezes é difícil encarar algumas realidades diante de mudanças muito bruscas na nossa vida, diante de responsabilidades que parecem ser muito além daquilo que a gente pode fazer. Quantas e quantas vezes a gente ouve em gabinete e fala, pastor, eu não sei como eu vou conseguir fazer isso. Eu me acho totalmente incapaz, e a verdade é essa, se achar totalmente incapaz. O homem natural, ele quer fugir. A negação vem com essa lembrança de que como era melhor o antes, né? Como era mais fácil, era mais confortável, era mais simples. Como Moisés estava pronto para entrar com esse povo lá, eu não estou pronto. Você pode pensar dessa forma diante de uma mudança brusca como essa que Josué estava passando. A realidade, querido, é a seguinte: as coisas mudaram. E quando a gente olha para a nossa vida e vê que um fato aconteceu e que uma mudança aconteceu, a melhor coisa que a gente tem é fazer, é buscar em Deus e encarar essa realidade. Saber que aquilo que se propõe à minha frente é diferente. Eu preciso encarar isso. A vontade de Deus precisa ser estabelecida na minha vida através daquilo que eu tenho a fazer. E o que significa muitas das vezes encarar essa realidade? Talvez você precise disso hoje, né? Por um tempo, talvez Josué tenha até pensado, por algum momento, lamentado pela morte de Moisés. Afinal de contas, ele estava pronto para entrar na terra prometida com Moisés. Seria muito mais fácil? Sim. Mas essa lamentação precisa parar, senão você não anda mais. Isso remete a gente ao passado. E a gente faz pensar e viver numa irrealidade, porque Moisés não existe mais.
Deus não trabalha mais com Moisés, Josué. Ele tem uma palavra para você. E nessa noite eu queria começar perguntando, nessa primeira instrução de Deus que nos dá, será que você tem se lamentado, você que talvez esteja passando hoje por um momento de mudança brusca na sua vida? Será que você tem se lamentado por algo que era melhor? Ou pelo menos na sua maneira de pensar, era melhor, era mais confortável, era mais seguro? Será que a gente consegue vislumbrar a nossa situação diante dessa instrução de Deus, em que fala para o homem de Deus que aquilo que acontecia até aquele momento não acontece mais? E eu preciso que você dê sequência e continue a sua vida. Quanto tempo talvez você ainda está olhando para o que era antes? A negação às vezes vem porque a gente não consegue olhar para frente e ver o que tem que ser feito. A gente só olha para trás o que era. E isso é algo terrível nessa situação de mudança. A primeira instrução que Deus traz para Josué, nesse livro maravilhoso, é exatamente essa. Encare essa realidade. Não existe mais Moisés. Eu, Deus, estou olhando para você, Josué, e quero que você tome posse dessa terra por este povo. Talvez Deus possa estar falando ao teu coração, nesse momento, sobre algo na sua vida que precisa ser ajustado. E simplesmente, esse ajuste que não é fácil, ele é simples, mas não é fácil, é olhar para algo que é real, que Deus já tem te falado, e talvez esteja usando essa noite para te confirmar isso. Existe uma realidade nessa situação. E a despeito dessa realidade, Deus está olhando para você. Josué estava vivo. Você está entendendo o que eu estou falando? Moisés não podia mais fazer aquilo, mas você pode. Josué podia. E você pode dar seguimento àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Será que nessa noite esta primeira instrução encontra no nosso coração o eco necessário de olhar para ela, encarar, falar, Senhor, eu preciso encarar de vez essa é a realidade. E às vezes, querido, eu estou falando a respeito dessa questão de Josué, de perda, mas talvez a sua mudança, aquilo que você esteja passando nesse momento, seja algo diferente de uma perda apenas, mas seja algo diferente com relação a um medo muito grande, de uma coisa muito grande que está à sua frente. Há uma realidade. E você precisa, dentro desse teu contexto, com Deus, entender essa realidade. Ela vem até aqui. Daqui em diante, eu preciso assumir. Está entendendo? Diga amém. Eu preciso assumir. Porque Deus está falando comigo agora. Não é mais com Moisés, que ficou para trás. Por mais carinhoso que foi a maneira com que Deus tratou a Moisés, servo dele, homem amigo de Deus, um homem referencial. E Josué sabia disso. Mas Deus se refere, o que eu fiz com Moisés, eu fiz. E agora em diante eu quero fazer com você. E nessa noite, essa primeira instrução chega ao nosso coração. Seja qual for, não fuja da realidade. Amém? O Espírito do Senhor é um Espírito que nos dá coragem. Diga amém. Ousadia. Olhe para a realidade. Aquilo que for real. Fala, Senhor, me ajuda. Me dá clareza nessa situação que eu estou passando. Nessa mudança que eu estou passando na minha vida. Até onde foi, foi. Eu não posso mais viver com isso. Eu preciso seguir e encarar a realidade. Amém? A segunda instrução que vem, logo no mesmo versículo, vai nesse texto aqui, nesse verso, dispõe-te, essa palavrinha. No original, essa palavra, ela quer dizer se apronta, o mais próximo que eu achei, se apronta, se disponibiliza, se prepara. A instrução que vem para a gente é essa aqui, que diz o seguinte: prepare-se. A primeira foi o quê? Encara essa realidade. Moisés foi. Não tem mais Moisés para passar esse Jordão, é você. E agora, diante dessa realidade, uma vez encarada essa realidade, se prepara para isso. Se prepara para essa realidade. O povo estava acampado à beira do Jordão. E quando a gente fala em povo, né, é juntar meia dúzia, igual assim a gente faz no grupo depois do culto, reúne todo mundo aqui. Não, era muita gente.
Havia uma necessidade de uma mudança de postura da nação. Parado ali não iria haver nada de conquista. Olha o trabalho que Deus já propunha para Josué nessa mudança. Olha o trabalho que ele tinha nas mãos. Olha que missão fantástica ele tinha, mas isso significava o quê? Mudança de postura. Se preparar para fazer aquilo que Deus tinha falado para ser feito. Um dos riscos da instrução anterior, de não encarar a realidade, é justamente esse, de a gente ficar paralisado. Diante de tudo que a gente tem pela frente, a situação mudou, não vai voltar atrás, não vai se reverter. Eu preciso olhar para frente e caminhar para frente, diga amém. E Deus tem me dado essa capacidade, Ele nos capacita. Mas eu preciso me preparar para isso. A mensagem que vem, prepare-se, dispõe-te. O que pode significar hoje para você e para mim, na nossa realidade, no que a gente está vivendo de mudança na nossa vida, o que a gente pode vir a mudar? O que pode significar essa palavra dispõe-te para mim e para você? Será que pode significar começa a fazer cálculos? Conta mesmo, conta. Quando a gente fala na área financeira, a gente fala muito sobre isso. E, pastor, eu estou numa batida aí há muito tempo que o vento está batendo a favor, está bom demais, eu não estou acostumado nem a fazer conta, eu nem preciso fazer conta. Né? Glória a Deus, amém. Bom demais, viver bonança é bom demais. Quem gosta? Eu gosto. Maravilhoso. Mas tem hora que o vento muda, não é? Tem hora que as coisas mudam e mudam muito. E talvez dispõe-te de Deus, fala assim, rapaz, acorda para essa realidade, te prepara. Pode significar. Vai fazer conta um pouquinho. Para planejar um pouquinho mais. Invista mais tempo, talvez em oração. Volta a orar a respeito disso com mais firmeza, com mais convicção, com mais clareza. Às vezes a gente tem um bolo, né? O Senhor abençoa, mas a gente não consegue parar. Deus é um Deus pessoal, diga amém. Jesus, a gente tem aprendido isso, batido nessa tecla demais aqui na igreja. Né? O Evangelho é uma pessoa, é Jesus, e Ele se propõe a ter relacionamento conosco, amém? Quantas vezes a gente faz um bolo de oração e fala, Deus, cuida de mim. E quando a gente fala, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, com relação a essa questão de conta, com relação a essa questão primária do meu casamento, eu estou perdido com relação aos meus filhos, a gente não para. Quantas vezes, talvez, chegue ao teu coração essa instrução de Deus, dispõe-te, para um pouquinho e fala com Deus exatamente o que está no teu coração. A dúvida que está, eu não sei para onde eu vou, Jesus. Eu tive um testemunho final do ano passado a respeito disso, né? Algumas pessoas daqui da igreja sabem a respeito disso. Eu mesmo, macaco velho, desculpa a expressão, burro velho de igreja, há um tempão me assustar. Como eu falei com Jesus a respeito de uma coisa tão claramente, ele me respondeu tão rápido. E o negócio já estava meio velho, gente. E eu falei assim, burro, você podia ter feito isso há mais tempo. Pode parecer brincadeira, mas é verdade, pode ser que você dispõe-te, encara essa realidade, você não está falando isso com Jesus, você não está repartindo isso com Ele, você não está orando a esse respeito, você não está gastando tempo com isso, você não está buscando instrução na Bíblia. Hoje a gente está tendo essa instrução, graças a Deus. Talvez um diazinho, um período que você dedique a orar a respeito daquilo, Deus é um Deus fiel, diga amém. A gente, quando busca Ele, Ele fala conosco, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus de relacionamento. Talvez a saída esteja próxima, mas a gente não consegue ver. E não se iluda, querido, existe instrução na Bíblia porque é necessário, amém? Senão Deus já tinha feito tudo por conta dele, ponto final. Mas aquilo que Ele tinha que fazer, Ele fez na cruz do Calvário por nós. A gente precisa se dispor e dar o próximo passo. Talvez se dispor para você, pode ser economize, pode ser pesquise, pode ser algo que o pastor Rodrigo falou hoje pela manhã para a gente. Procure ajuda. Só aqui na igreja são 6 pastores. Fora os seus amigos, pessoas que podem te ajudar. E podem ter uma palavra para você. Às vezes a gente fica numa questão de uma fortaleza, eu estava falando isso com uma pessoa de manhã.
A gente fica numa fortaleza mental que é criada, a gente não consegue ver além daquilo, e não consegue mesmo. A gente precisa de uma pessoa do nosso lado, usada por Deus para falar: ô, pai, acorda. Você está indo numa vibe toda errada. Não. Repagina isso aí. Basta isso. Mas, quem sabe, dispõe-te. É apenas buscar uma pessoa, buscar ajuda. Parado, paralisado, aquele povo não ia entrar na terra. Josué tinha uma missão. Primeira coisa, te prepara para entrar nessa terra, meu querido. Deus fala para ele: a mudança pode me fazer temer, pode trazer lembrança, pode dar saudade. Acontece, a gente é humano, isso é tudo normal. Ela só não pode me paralisar. Amém? Diga assim: ela não pode me paralisar. Vem medo, vem saudade, vem incerteza, vem um monte de coisa, gente. Diante de mudanças traumáticas, coisas que nos levam para lugares piores, que nos fazem regredir, a intenção e a sensação que a gente tem não vai dar, mas a gente não pode se paralisar, porque nós temos um Deus, amém? Que nos chama para caminhar na direção dele, para progredir. Mas eu preciso me dispor. E ao olhar para essa questão, é simplesmente falar: dispor é dar o próximo passo. Não adianta pensar: pastor, eu quero botar o pé lá. Não. Qual o próximo passo? É se retirar um pouquinho, orar a Deus, é sair do meio do turbilhão e falar: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. É talvez fazer uma coisa simples. Qual o próximo passo? Dispõe-te. Essa é a segunda instrução de Deus, maravilhosa para a nossa vida. Terceira, está nesse trecho pequenininho desse texto, que diz o seguinte: passa esse Jordão, tu e todo este povo. Ou seja, uma instrução, prática do Senhor. Josué herdou uma missão, na verdade, que não era dele, era de Moisés. Né? Ou ele pensava que era de Moisés. Mas aquela missão veio para ele. A prática dessa questão, o povo tinha que ir à terra prometida. Isso é uma questão física, você está entendendo o que eu estou falando? Não é incentivo de Deus, não, é uma promessa de Deus, que aquele povo vai entrar naquela terra. E ele entrou. Mas essa parte prática do passar do Jordão e tomar posse daquela terra estava agora na mão desse homem chamado Josué. Ele é que iria comandar. Diante dessas mudanças que você talvez está passando, ou que venha passar algum dia, sempre vão surgir demandas. Que são demandas? Coisas que precisam ser feitas. Eu preciso entender que a instrução é essa: assuma a sua responsabilidade. É muito fácil, muito simples, é muito comum diante de uma mudança que nos afronta, que nos traz medo, que nos faz paralisar ou nos quer paralisar, é que a gente não consiga discernir o que eu tenho que fazer. Essa é a minha parte. Josué estava com uma missão que não era dele, mas que passou a ser dele, e a partir dali Deus contava com ele para fazer aquilo ali. Deus contava com ele para passar o povo e seguir para aquela terra. Faça o que tem que ser feito. Às vezes está muito claro na nossa mente, né? A coisa aconteceu, a mudança aconteceu, você sabe lá no teu coração, você tem o Espírito Santo de Deus, ele fala: faz isso, rapaz, isso está na sua mão. São as pequenas coisas, às vezes, que estão na parte prática da questão. Eu participei de um velório, isso foi no início desse ano, o pastor Cláudio foi comigo, e eu achei interessante, a viúva se pronunciou num determinado momento, e ela falou algo interessante, que a gente, como casado, a gente sabe, né? Ela falou assim: eu tinha combinado com fulano, vou citar o nome aqui, fulano, se referindo ao falecido, ela falou assim: fulano me passou uma rasteira. E ela falou isso para a gente, eu achei interessante. Ela falou que a gente tinha combinado que eu ia primeiro. E ele foi. E fulano era aquela pessoa que fazia tudo na casa. Ela falou assim: se bobear, eu não sei nem onde apaga a luz da cozinha. Né? Um exemplo interessante que me veio à cabeça, mas quantas e quantas vezes, diante de uma mudança, caem tantas demandas no nosso colo, coisas que ficam para nós fazermos, que a gente não tinha costume de fazer. Não era nossa responsabilidade, mas agora é.
E quantas vezes a gente não consegue ver essa instrução de Deus na Bíblia, na palavra, e a gente foge. Quanto mais a gente foge e se esconde de coisas que são para nós fazermos naquele momento, dali em diante eu tenho que fazer. Se eu não faço, aquilo começa a acumular e gerar mais problema, e mais problema, e mais problema. Em vez de você isolar o problema, você faz um monte de problema na sua vida. O que era um problema irradia para várias áreas da sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Simplesmente porque você não assume que tem que fazer. É aquilo que você tem que fazer, faça. Às vezes são coisas simples, né? Não era eu que fazia as contas na casa, pastor, mas agora eu estou sozinho. É você que tem que fazer, e Deus vai te dar a capacidade de fazer. Estou falando de uma coisa simples, como fazer uma conta, como gerenciar, tomar conta da casa, assumir uma casa, sim. Para uma coisa talvez complexa, você possa falar, não era você que tinha que gerir aquela empresa familiar, da sua família, agora é você que tem que tomar conta dela. Parece que não dá, mas Deus vai te capacitar para isso. Ele não mandaria Josué entrar naquela terra se ele não garantisse. Deus sabia que Josué tinha condição de fazer, porque ele, o Senhor, garantia que ele poderia fazer. Qual será a demanda que surgiu na tua vida a respeito quando você encarou essa mudança que talvez você esteja passando agora? Será que você se lembra quando um dia você passou por uma mudança muito grande e teve que fazer um monte de coisa que não era a sua responsabilidade, mas você teve que assumir aquilo? E hoje você pode dizer, Deus me capacitou, eu estou aqui, pastor, eu consegui. Mas outras mudanças vão surgir na sua vida. E talvez hoje você esteja passando por uma e um monte de demanda que você não imaginava caiu no seu colo. E você precisa assumir elas. Nessa noite, o Papai do Céu nos traz aqui para falar de uma forma tão clara, tão direta. Assuma as suas responsabilidades. Não pese a pessoa que está do seu lado. Eu estou falando para a família aqui. Não deixe aquilo que é para você fazer para outro fazer. Todo mundo está sendo afetado por essa mudança. Talvez toda a casa, talvez toda a sua empresa, toda a sua loja, todo o seu negócio, todo o seu investimento. Mas existe uma parte que é sua. Não deixe de fazer. Josué não era capaz de pegar aquele povo no colo, não, ele tinha uma função a fazer. Deus deixou claro a ele, você vai comandar esse povo, e ele vai entrar na terra prometida com você. E interessante que esse verso 10 e 11, eu quero ler para você, não está no texto que eu li, mas ver o que Josué decidiu fazer. No versículo 10 diz assim, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis desse Jordão. Aleluia. Para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuíres. Ele obedeceu. Não era ele que ia fazer isso, era Moisés. Mas Deus falou para ele, meu servo é morto, você vai fazer isso. Deus fala ao teu coração, diante das suas mudanças, várias talvez que você tenha que passar ainda pela sua vida, e talvez nessa que você tenha, seja passando hoje, nesse momento. Deus fale ao teu coração. Isso é sua responsabilidade. Não passe para outro. Não fuja dela. Não fuja. Faça. Tome isso para você. Essa é a sua missão de agora. Talvez a missão dessa semana. E Deus vai te capacitar. Amém? Deus vai fazer com que você cumpra essa nova demanda que chegou para você. Que talvez esteja te assustando. Possivelmente Josué tenha tomado um belo de um susto quando Deus falou isso para ele. Mas era Deus que estava falando. E eu creio que Deus está falando no teu coração nessa noite. Há uma demanda nova? Pastor, jogaram no meu peito. Segura. Deus é contigo. Parece que não vai dar, mas Deus é contigo. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar instrução. Ele vai fazer você caminhar sobre essas águas. Parece que não dá, pastor. É muito além do que eu posso. Deus é contigo. Ele te traz aqui nessa noite para dizer, é sua essa demanda sim. Não fuja dela. Eu sou contigo. E Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Eu creio em nome de Jesus. Quarta instrução, a gente está chegando para o final daqui a pouquinho.
O texto é esse, diz, tu farás este povo herdar a terra que prometi. E aí há algo maravilhoso, começa a coisa a ficar boa demais, porque tenha expectativa do melhor de Deus na sua vida, amém? Mudanças são sempre difíceis, assustadoras. As propostas que uma mudança traz na nossa vida, ainda que seja com perda, ainda que seja com dor, ainda que seja assustadora, em Deus, quem é povo de Deus aqui, diga amém. Amém. Você é povo de Deus. A tua expectativa é sempre maravilhosa em Deus, é sempre o melhor. Deus tem o melhor para mim ali na frente. Ainda que o momento do hoje, dessa mudança seja que traz tanto incômodo, traz tanta incerteza, poxa, traz tanta recordação do antes, eu queria como fosse antes, né? Quantas vezes essa questão surge com uma perda de um emprego muito bom, não é? Eu passei por isso na minha vida, eu tinha um emprego interessante e achei que como a mudança na vida é um negócio interessante, né? A gente fala assim, aquelas empresas tão boas que você fala assim, vou me aposentar aqui, né? Quem já falou isso, né? Lugar bom demais, vou ficar aqui. E começa a mudar, cada ano que passa a empresa muda, e a globalização vem, entra outro dono, e começa um arroxo danado, daqui a pouco aquela empresa maravilhosa, você está doido para sair dela, que você não aguenta mais ficar nela. Acontece, mudança, mudou, o vento mudou. Mas o povo de Deus tem uma expectativa maravilhosa no seu coração. Deus tem o melhor para nós. Josué não estava alegre com aquela mudança, com certeza. Ele amava a Moisés. Tinha uma referência maravilhosa, que era um líder fantástico, que era Moisés. Mas tudo aquilo que ele viveu ao lado de Moisés não se comparava a tudo aquilo que ele ia fazer com Deus, fazendo aquele povo passar do Jordão e dando a terra prometida, cumprindo aquela promessa maravilhosa que começou lá em Abraão. Era Josué que ia botar a bola para dentro, né? O cara fez, driblou 10 e cruzou. Josué entrou com o povo na terra prometida. Deus tinha algo maravilhoso. Tudo que ele viveu, da libertação do Egito, de chegar a Cades Barneia, de quase entrar, de querer entrar como um espia, que deu um testemunho maravilhoso da terra, de não conseguir, de voltar. Tudo que ele viu com Moisés foi maravilhoso, sim. Havia uma referência grande, mas naquele momento quem ia entrar, quem ia cumprir aquela promessa de Deus para todo o povo, e que serve de exemplo maravilhoso para nós hoje na nova aliança, quem fez isso foi Josué. Talvez naquele momento em que Deus fala com ele não tivesse ideia daquilo, mas o que a família dele iria usufruir na terra prometida, o que ele iria viver na terra prometida, o que significaria o nome de Josué para nós hoje, ele não imaginava, porque Deus tem o melhor para nós, mesmo em meio a mudanças difíceis. Creia e tenha uma expectativa de povo de Deus. Deus tem o melhor para nós. Você lembra que quando o pastor Jason esteve aqui, ele falou assim que, quando ele citou o versículo, todas as coisas cooperam o quê? Conjuntamente para o bem daqueles que temem a Deus. E ele deu um exemplo fantástico, eu não me esqueço desse exemplo que ele deu. Ele falou assim, se você espalhar os ingredientes de um bolo e provar um por um, nenhum deles é gostoso, né? Provar um ovo cru, farinha, açúcar pode ser, mas pura também não tem muita graça. Mas quando você faz aquele bolo, o processo todo passa. Ali você entende que o contexto da obra é maravilhoso, é bom. A expectativa do povo de Deus tem que ser essa. Porque eu te digo, querido, querida, nessa noite, mudanças vão acontecer muitas vezes na sua vida. Muitas coisas que a gente planeja e que a gente torce, né? Humanamente falando, quer, deseja, que seja coisa boa, que perdure para a nossa vida, elas mudam, elas têm revés. Mas dentro de todas as mudanças que eu passar na minha vida, eu posso ter a expectativa, sim, clara, baseada na palavra de Deus. Deus tem o melhor para mim ali na frente. Essa noite talvez você esteja passando por esse período de mudança, em que talvez todas essas instruções sirvam para você. Acho que está difícil de encarar a realidade. Está muito complicado. Está difícil de me preparar para isso.
Está difícil de eu assumir essa responsabilidade. São coisas demais para mim. Talvez você esteja passando por tudo isso, mas eu creio, em nome de Jesus, que essa quarta venha trazer ao teu coração essa certeza. Tudo isso que você precisa fazer, todas essas atitudes que Deus está te ensinando nessa noite, se você tomar, vai gerar em você uma expectativa maravilhosa. Deus tem coisa boa para você ali na frente. A história não acabou aí. Essa mudança não é o fim, não é o começo de uma nova fase maravilhosa na sua vida. Essa é a expectativa do povo de Deus, porque Deus é bom, diga bem. Ele nos ama com amor infinito, Ele quer o nosso melhor. E quando eu entendo isso, a minha expectativa tem que ser a melhor possível. Nessa noite, a gente precisa entender e confiar, que nós que decidimos confiar em Deus, também as mudanças cooperam para o nosso bem. Às vezes é difícil demais, pastor, entender isso. Mas em Jesus, que é o restaurador de todas as coisas, amém? Aquele que restaura do nada, aquele que levanta o abatido, que tira da lama e constrói de novo, aquele que tirou você do tremedal de lama. Quantos aqui tem uma história incrível de renovação e de restauração de Deus na sua vida? Esse Deus, em meio a essa mudança, Ele quer o melhor para você, Ele tem o melhor para você. Encha seu coração de esperança nessa noite, de expectativa boa, de tomar posse dessas instruções e dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu sei que em meio a todo esse turbilhão, o Senhor tem algo bom para mim ali na frente. Eu vou tomar posse delas, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Tudo que Josué conquistou foi muito, muito superior a tudo que ele viveu com Moisés, ao lado dele. Foi maravilhoso, mas tudo que ele conquistou depois foi muito superior. Deus tinha o melhor para ele. Amém? A quinta e última instrução, pedir o pessoal do louvor para subir, ficar comigo aqui. Deus fala ao teu coração. Está nesse verso aqui, ele é o verso 9, que diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde andares. Essa instrução maravilhosa que Deus nos dá, enquanto a gente estiver nessa terra, querido, a gente passa por mudança, não tem jeito. Enquanto a gente estiver vivendo aqui, a gente vai encarar mudanças, algumas que precisamos assimilar com muita rapidez, entender, buscar auxílio de Deus. Algumas a gente vai vislumbrar que vão acontecer futuramente, algumas a gente não quer nem pensar nelas, né? Nem pensar. Quando vai acontecer, não quero nem pensar nelas. Assim como muitos hoje estão passando por alguma mudança que talvez você não esteja nunca tivesse pensado que estivesse passando hoje, mas você está. Mas eu queria te dizer uma coisa maravilhosa. No final do verso diz o quê? Por onde quer que andares. Essas mudanças nos levam a caminhos que a gente às vezes não faz ideia onde vão dar. Por onde a gente vai passar para poder sair e continuar a nossa vida. Seja qual for a perspectiva de caminho para sair dessa situação, para sair e encarar essa mudança, você não sabe talvez o caminho que você vai seguir, mas uma coisa eu te garanto pela palavra de Deus: essa palavra é aplicável na minha vida, ela é aplicável na sua vida. Por onde quer que você andar, Deus estará com você. Às vezes encarar uma mudança muito brusca na nossa vida é tão difícil que a gente não consegue perceber Deus nisso. Às vezes são coisas totalmente imponderáveis na nossa vida, que nos levam para caminhos totalmente diferentes do que a gente pensou. Mas em meio a essa mudança, em meio a esse caminho que essa mudança gerou, eu preciso ter uma certeza no meu coração, e essa certeza vai me manter de pé, caminhando e com esperança. Ela não vai fazer viver uma vida mecânica do vou levando, não. Deus quer que a gente assimile isso, encare a realidade, se coloque de pé, continue andando, e Ele vai derramar na nossa vida o seu amor, a sua paz, a esperança, para que a gente trilhe esse caminho, que a gente encare essa mudança com doçura, com ternura, com alegria dentro do coração.
porque Ele vai derramar a certeza de que Ele está com a gente em todos esses momentos. E algo maravilhoso, que se a vida humana nos traz sempre mudanças, são mudanças que a gente muitas das vezes não queria passar por elas. A gente tem uma esperança maravilhosa em Cristo Jesus. Confia na aliança dele. Essa é a instrução que esse versículo dá. Você tem aliança com Deus, diga amém. Você não está ao sabor das coisas te levarem. De uma mudança vem e te joga para um lado, te joga para o outro. Não, a palavra de Deus nos diz, Ele toma conta das nossas vidas. Deus cuida de mim e cuida de você. Em meio a essa mudança que você está passando, Deus está cuidando de você. Talvez você não esteja percebendo porque a nossa expectativa é uma outra. Mas tudo aquilo que você precisa, Ele está providenciando. Creia nisso. Ele está providenciando para você. Talvez a segunda-feira, no dia de amanhã, traga um monte de interrogações. Mas Deus, Ele vai te dar um monte de certezas amanhã. Ele vai estar com você. Sabe por quê? Porque em meio a qualquer mudança que existir na nossa vida, qualquer uma, Deus não muda. Amém? Deus é com você. Você tem uma aliança com Ele. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem um futuro, um destino. Você sabe para onde você vai. Você não está ao sabor das coisas te quebrarem. Não. Você tem um Deus presente na tua vida. E que nessa noite te convida, adiante dessa mudança que trouxe um turbilhão na sua casa, na sua vida financeira, na sua vida profissional, que fez você talvez não saber exatamente para onde está indo. Que essas instruções do Senhor está nesse livro para um homem que Ele amava profundamente, assim como amava a Moisés. Você consegue entender pela palavra de Deus? Deus te ama tanto como amava Josué. Quantos têm essa certeza aqui? Amém? Tenha essa certeza, querido. Mesmo que você não sinta, mas a fé vai muito além desse sentimento, porque a palavra de Deus me garante, Ele nos ama com amor sem fim, quer o nosso melhor, e Ele é um Deus presente que cuida de nós. E nessa noite, se há um motivo no teu coração de olhar para essa semana que se inicia, e que você talvez esteja no meio desse turbilhão de mudanças aí, pastor, a coisa ventou forte e a mudança foi grande. Que essas instruções cheguem ao teu coração nessa noite, para que você assuma cada um desses passos pela fé. Tome posse disso. Leia novamente esse texto, que Deus fale mais ainda ao teu coração. A palavra é viva e eficaz. Talvez Ele tenha algo tão pessoal para você que eu não posso nem transmitir daqui, mas o Espírito Santo vai falar contigo. E eu creio em nome de Jesus que cada vez mais o povo de Deus vai crescer em estatura de conhecimento dEle, que em meio a qualquer turbilhão, qualquer mudança, qualquer coisa que a gente venha passar, a gente possa se levantar, ouvir essas instruções e dizer: Senhor, eu creio que Deus ali na frente tem livramento para a minha vida, o melhor de Deus está por vir.